majestoso, silêncio estás a me olhar. Nada mais preciso, nem anseio. Em ti, Senhor, a minha liberdade, minhas asas são teus braços abertos na cruz. Quando entras em mim, todo meu ser se ilumina e o meu nada se faz tudo pelo fogo do teu amor. Preciso destes momentos sublimes entre tu, Senhor, e eu, grande pó. Leva-me com teu olhar aonde tu moras, amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. Amado, e sacia a angústia e a saudade de minha alma para sempre. Preciso destes momentos. E assim voltamos. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós nesse momento. E que toda reflexão realizada nessa noite seja totalmente oriunda do coração do Senhor, guiada pelo Santo Espírito dele, Espírito de sabedoria. Meus irmãos, o silenciar de Deus, viver no silenciar de Deus, é algo tão lindo. Muitas vezes estamos realmente sozinhos, sem ninguém por perto. O silêncio paira ao nosso redor. E como isso é importante em nossa vida. Esse silenciar, esse estar no silêncio de Deus. Reflita agora nesse momento, os momentos em que você esteve no silêncio, sem ninguém por perto. Onde você não escutava palavra alguma, barulho nenhum. Era só o silêncio de você e Deus, no mais íntimo do seu ser. Quantas vezes não passamos por diversos momentos desse silenciar, seja em tribulações e até mesmo no descanso. Na alegria, na felicidade do descanso. Porque descansar, meus irmãos, é uma alegria para o nosso corpo. E muitas vezes é preciso silenciar. É preciso acalmar-se, desativar-se e só escutar o lindo e suave silêncio. No silenciar de Deus. Nós já Pensamentos ao Céu passamos um período no silêncio, né?
Muitas vezes não entendemos o porquê, mas Deus sabe de tudo. Todo propósito é do Senhor. E hoje ele veio com a palavra justamente sobre o tempo do silenciar. Que é lá em Eclesiastes, né? Capítulo 3, versículo 7 e 8. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Há um tempo para tudo. Então, tudo nessa vida existe um tempo, né? Às vezes a gente não entende o silenciar de Deus em nossa vida, mas o silêncio de Deus é educador, né? Todas as vezes que estamos gritando por dentro, o silêncio de Deus é educador. Nos educa. Educa a nossa alma a repousar. E muitas vezes nossa mente está tão barulhenta que precisamos silenciá-la, repousar. E esse repouso também é no Senhor. E que bom! E que bom viver esses momentos de silenciar. Esses momentos de sair de cena, de se resguardar. Porque é preciso, não é? Deixa eu chamar aqui Tati. Por enquanto só estamos nós duas, Tati. Mas o que importa é a legião de anjos que está ao nosso redor, né? Que está nos escutando, que está gravando isso e que um dia chegará no coração daquele que precisa escutar essa palavra. Da mesma forma como um dia a gente precisou silenciar. Então, não há o que temer. Não há o que questionar. Porque as coisas do Senhor são inquestionáveis. A gente tem que aceitar e continuar na batalha, né? Nós não estamos aqui para ser aplaudidos, nem glorificados por ninguém. Estamos aqui para levar o nome do Senhor. E se nesse momento Ele só quer que esteja uma pessoa, que só seja eu e Marcos, vai ser eu e Marcos. Porque o Senhor sabe de tudo. Tudo. Esse dia, essa hora não foi planejada por Cássia. Esse dia, essa hora foi planejada pelo Senhor. E Ele sabe de tudo. Se hoje Ele colocou em nosso coração o tema no silenciar de Deus, é porque Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é inquestionável. Não podemos questionar. Deixa eu ver se Marcos entra. Só ajeitar a câmera. Sai. A câmera tá... Eita, caiu. Vamos voltar novamente. Qual é a chave? Qual é o segredo? Vamos ver se Marcos entra. Enquanto ele está tentando entrar, vamos escutando essa música. O silenciar. Sublime silêncio. Do teu majestoso silêncio estás a me olhar. Preciso
Minhas asas são teus braços abertos na cruz. Só alterar, tá? Tô vendo a parede. Ah, agora sim. Boa noite, meu irmão. Paz e luz, né? Amém. Amém. Também, boa noite também para aqueles que futuramente estarão nos escutando nesta noite. É um tema bem agradável, né? Um tema que muitas vezes a gente passa desapercebido, porque nós temos o costume de falar tanto, né? De conversar tanto e não paramos para ouvir, não silenciamos em certos momentos. É verdade. E o tema que foi mencionado é um tema bastante interessante, que é o silenciar de Deus. E eu já começo abordando, quando falo em silenciar de Deus, um tema que o povo israelita, eu creio que durante os 400 anos que eles ficaram esperando ouvir a voz de Deus, não foi fácil. Onde nós vamos ver no Antigo Testamento, o povo ficava à mercê de uma profecia do profeta, quando Deus revelava o profeta e o profeta falava para o povo. E quando chega o fim do Antigo Testamento, há um silêncio de 400 anos que o povo de Israel fica sem ouvir a voz de Deus. Aí, depois desses 400 anos, Deus retorna novamente a falar com o povo através do nascimento de quem? De João Batista, que quando cresce, João Batista vai ser o quê? O pregador da palavra, como bem diz, voz que clama no deserto. Então, o silêncio de Deus, muitas vezes, para a vida do ser humano, ela traz um benefício. A pessoa vai passar uma esperança, porque a palavra de Deus diz isso, que nós, quando paramos para ouvir e ficamos em silêncio, deixa Deus trabalhar no silêncio, ele vai começar a envolver a estrutura do ser humano a poder participar juntamente com ele das grandes coisas que futuramente vêm. Cássia? Tô escutando. Eu boto no silêncio aqui, que é para não dar microfonia. E você começou bem no versículo bastante interessante que se encontra lá em Eclesiastes, né? Um versículo que se retrata que tem a hora de falar e tem a hora também de ficar em silêncio. Por ser humano, eu acho que como nós somos seres humanos, falhos e ao mesmo tempo impacientes, é difícil ficar calado. Geralmente, quando as coisas estão acontecendo, a gente quer, por impulso, fazer e agir da nossa forma. Mas quando vamos ver à luz da palavra, que quando o silêncio vem, quando nós calamos em certos momentos da nossa vida e deixamos Deus trabalhar da forma que Ele sabe trabalhar, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes a gente quer ser ansioso e dá muito errado. E tem um salmo que é interessante aqui, que eu vejo aqui o salmista Davi, foi até o salmo que você colocou para mim na mensagem, que é o Salmo 62, que ele diz assim, no primeiro versículo: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Olha só, quando nós ficamos em silêncio, esperando, aguardando, vem a salvação. Veja só como é interessante. Vem a salvação. Isso é uma dádiva que Deus dá a todo mundo, a salvação. Quando nós paramos para ficar em silêncio e obedecemos a voz de Deus e fazemos de acordo com aquilo que Ele quer que nós façamos, é muito prazeroso. E também tem o verso 5 também, que ele vai dizer: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Veja que no primeiro
vem a salvação. É verdade. E agora vem a esperança. Veja como é interessante o silêncio de Deus na vida do ser humano e na vida de um cristão. Porque quando nós passamos a temer a Deus e confiá-lo, primeiramente, aqui, esse salmo ele se trata de uma confiança. Veja que ele diz, espera, ó minha alma. Veja só, somente em Deus, ó minha alma, espera. A confiança do ser humano, quando ele deposita no Senhor, aí acontece isso que nós vemos aqui. Vem a salvação, vem a esperança. E é um texto que eu acho interessante, que está lá no Novo Testamento, que nós não cansamos de observar e ver. Porque, veja só, Jesus Cristo também na pessoa de Jesus, ele como ser humano e também como 100% Deus que ele era, certa vez o cego Bartimeu, a Bíblia vai dizer, a narrar lá em Lucas, Bartimeu estava à beira do caminho, à entrada da cidade de Jericó. E ele escuta a multidão vindo, se aproximando e pergunta, quem é que vem aí? O que é que está acontecendo? Aí alguns dizem, olha, é Jesus, o Nazareno, que está passando aqui. Bartimeu, por sua vez, eu acho interessante isso aí, ele começa a clamar. Mas perceba que Jesus, ele clama a primeira vez, clama a segunda vez, e a terceira vez, ao ponto que os discípulos dizem, olha, cala, o mestre não vai te escutar. Mas Jesus estava em silêncio. Mas de tanto ele clamar, aí chega um tempo. É aquilo que nós estávamos falando de Eclesiastes. Chega o tempo. Teve nesse período de tempo que Bartimeu estava clamando, Jesus estava em silêncio. Mas chega um tempo, vai chegar um tempo, que Deus vai ouvir. E vai dizer, ó, aqueles que queriam que ele se calasse, vai dizer, ó, manda-o chamar. Olha só. Que o que é que eu aprendo com isso? Que o silêncio de Jesus na nossa vida, o silêncio de Deus na nossa vida, é um ponto positivo lá na frente para nós. Algo que vai nos trazer um benefício. Na vida de Bartimeu não foi diferente. Bartimeu, ele clamou, não escutou nada. Mas no momento que os discípulos repreenderam ele, e ele clamou mais uma vez, não desistiu, porque o segredo está aí, é não desistir. Porque muitas vezes a gente clama e desiste, mas ele insistiu. Aí, ó, o mestre para o seu silêncio e chamam ele. Pergunta o que é que ele queria, que Deus queria realizar na vida dele, e ele diz que tornar a ver. Bartimeu diz, eu quero tornar a ver, mestre. E Jesus concede um milagre a Bartimeu. Então, muitas vezes o silêncio de Deus na nossa vida vai trazer algo de benefício futuramente. Onde nós pensamos, olha, Deus não está falando comigo hoje. Deus não se lembrou mais de mim. Deus não está mais me ouvindo. Mas veja que há um benefício no silêncio de Deus. Porque ele trabalha. É como ele trabalhou com aquele povo no Egito. O povo saiu do Egito jubilado, Deus tira eles do Egito, faz maravilhas, mas eles começaram a murmurar. Se eles tivessem ficado em silêncio, talvez aquele povo tivesse entrado na Canaã prometida. Ao ponto que eles murmuraram tanto, não ficaram em silêncio, não souberam ficar, aguardar o tempo de Deus na vida deles, que só entraram 2 daqueles que saíram do Egito, que foi Josué e Caleb. Então, Josué e Caleb, creio eu, que eles ficaram em silêncio. A Bíblia não narra, não diz, mas creio eu que eles ficaram na posição que eles tinham que ficar, obedecer e ficar em silêncio, deixar Deus trabalhar. Ao ponto que eles tiveram o benefício de entrar na Nova Canaã, onde a terra manava leite e mel. Cássia, quer falar algo? Uma coisa interessante, você falou agora, né, sobre essa passagem. Quantas vezes na nossa vida nós perdemos a oportunidade de adquirir a salvação porque não silenciamos? Quantas vezes, né? Exato. Quantas vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus porque não silenciamos o nosso coração? E quantas vezes também achamos que o silêncio de Deus é castigo, né? Que ele se esqueceu de nós.
que foi justamente o que aconteceu com o cego Bartimeu, né? Jesus estava em silêncio, e ele clamando, Jesus em silêncio. Quando ele silenciou, Jesus falou. E o É silêncio de verdade. Deus, o silêncio de Deus fez milagres, como fez na vida de Bartimeu, como fez na vida dos dois que conseguiram entrar no Egito, né? Então, assim, a gente começa a compreender a necessidade do silenciar. Não só o nosso, mas a necessidade de aceitar o silêncio de Deus também em nossa vida. E como é bom. É verdade. Só quem passa pela experiência do silêncio consegue entender as grandezas que o Senhor consegue fazer em nossa alma, em nosso interior, né? Porque a gente vive num mundo onde as pessoas querem coisas grandes, milagres grandiosos, né? Querem ser vistos, querem ser ouvidos, querem ser aplaudidos. E onde, na verdade, o Senhor Isso quer mesmo. fazer uma transformação em nosso interior, na nossa alma, né? Então, esse silêncio, quando a gente compreende esse silêncio, que a gente realmente se prostra aos pés de Jesus, porque os pés de Jesus é o lugar mais alto que a gente pode estar, é aos pés dele. É Então, verdade. estar aos pés de E o interessante, Jesus, pode falar, o pode falar. interessante é que quando nós vimos essas coisas acontecendo, nós lembramos muito da Bíblia. Veja que eu agora vim, você falando, eu me lembrei quando Jesus sobe ao monte para orar. Isso ele estava perto da crucificação dele, chegando perto. Aonde nós vamos ver lá que ele soa sangue, da parte que ele soa o sangue. E ele clama ao Pai que impossível tirasse aquele cálice. Mas veja só o que Deus ficou em silêncio. Mas veja também que nesse silêncio, Jesus reconhece. É o que nós devemos aprender com Jesus. Aí Jesus vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas se não, faça a sua vontade. Porque muitas vezes na nossa vida, nós não queremos que Deus faça o que a gente muitas vezes queremos fazer, o que é da competência de Deus, não é nós. Porque quem trabalha na vida do ser humano é Deus. Então Jesus nos dá uma lição muito bonita, muito maravilhosa. Ou seja, ele clamou, ele queria que o pai, pedindo ao pai para passasse aquele cálice dele, mas ele disse, mas faça segundo a sua vontade. Então, quando toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a vida do ser humano. É tanto que nós vamos ver no Salmo 22, no versículo 2, que diz assim, Deus meu, isso é as palavras do salmista que futuramente Jesus foi dizer quando chegou na cruz do Calvário. Deus meu, clamo de dia. Aliás, é o salmista Davi, aliás. Perdão, o salmista Davi diz assim: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Olha só. Também de noite. Porém, não tenho sossego. Então, quando nós ficamos impacientes e não esperamos o silêncio da forma que devemos esperar, isso não vai nos causar o que a palavra diz. Tira o sossego. Nós ficamos impacientes, ficamos nervosos, porque as coisas não estão acontecendo da forma que a gente quer, porque Deus não responde. A primeira frase vem essa. Por que Deus não me responde mais? Por que Deus não fala comigo mais? Cássia. É verdade. A gente fica se questionando, né? A nossa humanidade nos leva a esse questionamento. Por isso que o Senhor pede que a cada dia sejamos santos, porque é a nossa santidade que nos aproxima da graça de Deus. A nossa humanidade nos afasta, né? Mas a nossa santidade. Então,
essa humanidade de achar que muitas vezes somos capazes de tudo, que é para Deus fazer a nossa vontade, essa pressa em que tudo seja feito de acordo com o nosso tempo e não com o tempo de Deus. Isso vai nos afastando da graça, da salvação e da esperança, né? Como está lá no Salmo 62. Então, quando nos entregamos realmente, que procuramos viver na santidade, porque o Senhor pede para que sejamos santos, não santo como Ele é santo, né? Mas que possamos viver na sua santidade, sobre a sua santidade. Então, quando a gente busca viver isso, que a gente realmente percebe o silenciar de Deus diante de todos os fatos da nossa vida e também do qual nós também silenciamos, conseguimos encontrar paz, graça, esperança, salvação, né? Quando alguém que a gente ama muito que parte, que vai embora, que fica a dor da saudade, que para a gente ainda tá essa dor da saudade, né? Faz um ano já que uma pessoa que amamos muito partiu e o silêncio, esse silêncio de não ouvir mais a voz daquela pessoa, é um silêncio arrematador dentro do nosso coração, né? Esmaga por causa da saudade. E nisso o Senhor também trabalha, né? Nessas dores, nesse silêncio que invade, que a gente quer gritar, não consegue, a gente quer escutar e não consegue, mas o Senhor também está trabalhando dentro dessa graça. E é preciso viver esse silêncio, né? Porque a gente precisa compreender os tempos, como está lá em Eclesiastes. O tempo de viver, o tempo de morrer, o tempo de falar, o tempo de calar, né? Chorar e sorrir. Eu passei esses meses assim, também em silêncio em relação às lives. Se você me perguntar o porquê, eu não sei. Os desígnios de Deus não estão sobre meu domínio, né? A gente é instrumento dele aqui na Terra. Mas eu sei o quanto foi importante esse silenciar, esse amadurecimento espiritual no silenciar de Deus. Porque cada um de nós passamos por momentos assim, de silêncio, seja na nossa vida profissional, seja na vida pessoal, seja na vida conjugal, seja com nossos filhos, né? Seja com nossa missão, nós passamos um tempo de silêncio. E muitas vezes nem é nosso silêncio, é o silêncio de Deus. Porque é no silêncio que Ele está agindo em nós, para o nosso bem, né? Para o nosso amadurecimento. Então, por isso que é importante. E uma coisa que eu acho, assim, que tem despertado cada vez mais no meu coração, como é lindo o que o Senhor nos deixou, que é a sua Sagrada Escritura. Como é lindo todo o ensinamento que tem na Bíblia. Como é bom saber que existe um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes e que nos concede, o Senhor nos concedeu um livro do qual tem todo o ensinamento, desde o nosso nascimento até a nossa morte. O Senhor nos ensina como viver, né? Agora, nós, diante da nossa humanidade, da nossa cabeça dura, insistimos em viver com os nossos próprios atos, né? Insistimos em falar demais e escutar menos o Senhor. Mas eu tenho me apaixonado a cada dia mais, assim, pela essa maravilha que é, né? Viver o silêncio de Deus. Pode falar, Marco. Muito bem falado o que você falou aí. Quando nós paramos para
ouvir a palavra de Deus e quando nós estamos aprendendo o silêncio de Deus na nossa vida, porque é aí onde está a diferença. Porque nós somos pessoas falhas, pessoas que muitas vezes propícias a errar, mas também propícias também a acertar muito. E quando nós deixamos Deus trabalhar no silêncio dele, as coisas acontecem rapidamente. Às vezes pode ser até demorado, mas aos olhos de Deus, para ele é rápido. Para nós pode ser durar muito tempo, mas para Deus a sua palavra diz que um dia, 1000 dias é como se fosse um dia. Então, quando o trabalhar de Deus é em questão de tudo, a gente muitas vezes fica se questionando, por que Deus ainda não operou? Por que Deus ainda não fez a nossa vida? É porque ele trabalha nos mínimos detalhes, coisas que a gente nunca vai entender. É tanto que Jesus vai dizer aos seus discípulos, um dos discípulos vai questionar, ele diz, olha, o que eu faço hoje, vocês não vão entender. Só vão entender mais tarde. Então, tem coisas na vida que o silêncio de Deus a gente só vai entender mais tarde. As coisas acontecem que a gente tem que compreender mais tarde. Pode ser com 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos, mas futuramente, aí você vai dizer, lá atrás eu passei por isso. Essa prova eu passei no silêncio de Deus, eu passei com tudo isso. Agora eu entendo porque o silêncio de Deus me ajudou a chegar até aqui. Porque muitas vezes a gente que quer que Deus opere no nosso tempo, esquecemos que é no tempo dele. É verdade. É verdade. O tempo dele, né? O tempo é dele. Ele é o Senhor do tempo, né? E ele é bom a todo tempo. O Senhor é perfeito, né? Nós que somos imperfeitos queremos ultrapassar o tempo de Deus. Que foi essa passagem que você colocou aí, da qual Jesus falou para seu discípulo, né? Que ele também questiona, e para você o que é o tempo, né? O quanto seria? Porque 100 anos para a gente pode ser um segundo para Deus, né? A gente é que não tem a paciência de esperar esse tempo dele, de esperar ele agir, né? E não falar. A gente quer muito, quer que o Senhor faça tudo rápido, quer um milagre assim, fácil, de certa forma, mas só que todo o processo de edificação, ele necessita de um bom alicerce. A gente tira por uma casa. Se você não fizer um bom alicerce, sua casa pode desmoronar. A mesma coisa é o Senhor quando age em nossa vida. Ele começa pelo alicerce. É preciso estarmos alicerçados no Senhor para que a casa continue de pé. Que somos nós, somos os templos do Espírito Santo. Mas para que esse templo fique de pé, é preciso o Senhor trabalhar. E muitas vezes em silêncio. E é preciso que a gente compreenda o silêncio de Deus. Não questione. Não esbraveje, não esbufeje, não fique falando, murmurando, né? É preciso também esperar no silêncio de Deus. E é uma coisa magnífica. É sem explicação. Viver a experiência do silenciar de Deus é algo sem explicação. É como você disse, você só vai entender quando você estiver mais na frente, bem mais amadurecido, vai entender o motivo do silêncio do Senhor e quanto aquilo foi acrescentador para a sua vida, para a sua caminhada. Porque vivemos na missão. E nossa missão aqui é ir para o céu, né? Muitas vezes a gente fala, ele está em missão, ele é missionário, né? Eu tenho um ministério. E acha que são coisas voltadas para a igreja. Mas a nossa primordial missão aqui na Terra é o nosso caminhar para o céu.
E o Senhor está É todos os verdade. dias trabalhando nessa missão, na nossa missão de caminhar para o céu. Por isso eu pergunto aos irmãos que estão conosco agora, nesse momento, e aqueles que vão nos escutar, será que estamos caminhando para o céu? Será que estamos esperando, né, com calma e paciência, o silêncio do Senhor? Será que estamos deixando que o Senhor realmente faça em nós um bom alicerce para que sejamos realmente um templo edificado para o Espírito Santo? A gente tem que fazer esse exame de consciência, né? A gente tem que se perguntar. Eu não posso perguntar a você, Marcos, mas a gente tem que se perguntar a cada um. Senhor, será que eu estou? Quando a gente vai fazer a leitura diária, né? Que a gente vai estudar a Bíblia, as palavras do Senhor, colocá-las elas para a nossa vida. Nós, quando lemos, será que ficamos questionando? Eu lendo a palavra, eita, será que Marcos está fazendo isso? Não. Será que eu estou colocando isso em prática? Quando a gente lê o Salmo lá, né? No silenciar de Deus eu encontro a minha salvação. Será que eu estou colocando esse silêncio em prática? Então, essa é a nossa edificação, esse é o nosso caminho para o céu, né? E a gente está aqui não para sermos melhores uns que os outros, mas para partilharmos e compartilharmos justamente aquilo que o Espírito Santo fala em nosso coração, os milagres que o Senhor faz na nossa vida, porque cada um de nós tem um milagre. Você sabe o milagre que o Senhor fez na tua vida, eu sei o milagre que o Senhor fez na minha vida, e a gente está justamente para partilhar esses milagres, né? E conversar, e discutir, não brigar, né? Mas discutir sobre aquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso que eu digo e repito, quando você percebe a maravilha e a graça que é a Bíblia, a palavra do Senhor, você não procura mais livro algum para buscar entendimento. Você não procura mais nenhum. Nenhum livro de autoajuda, nenhum livro de coaching, porque o livro maior, primordial, que tem todo ensinamento, é a Bíblia Sagrada, né? Do qual a gente tem que pedir ao Espírito Santo o quê? Discernimento, para poder compreender as palavras que o Senhor quer nos falar naquele momento, quer nos ensinar. Mas assim é o silenciar de Deus, né? A gente tem que ir vivendo esse silenciar e deixando que o Senhor faça, construa esse alicerce, e muitas vezes dentro do silêncio. É doloroso, né? Como foi para Jesus lá no horto, onde ele suou sangue, foi doloroso. Era um jugo pesado. Era um jugo muito pesado que ele estava carregando. Mas no silêncio de Deus, ele permitiu que o Senhor fosse fazer a vontade dele, os desígnios dele. Porque Jesus entendia que no final de tudo, a misericórdia e a salvação do Senhor estaria sobre ele, né? E é justamente esse ensinamento de Jesus, ele vem nos mostrar, como você falou, essa dor que muitas vezes a gente carrega, a gente quer gritar, a gente quer tirar esse peso, mas é preciso aceitar o silêncio de Deus para que ele transforme, né? Muitas vezes vem com alegria, mas muitas vezes também vem na dor. Esse silenciar vem na dor. Só mais para frente é que a gente consegue compreender o porquê, né? A gente quando briga com o nosso filho, ou então vamos dizer assim, quando os nossos filhos correm para os nossos braços porque algum coleguinha, porque está chateado com alguém machucou. Muitas vezes a gente nem fala. O que é que a gente faz? Só abraça, só acolhe, não fala nada, né? Porque muitas vezes não precisa, minha gente, falar. O que o Senhor quer muitas vezes fazer em nossa vida é nos acolher. Acolher como os filhos, dependentes dele. Dependentes dele. Tal
como a gente abraça nossos filhos. Marcos sabe muito bem disso, Tato, que está aí ao seu lado, sabe muito bem disso. Muitas vezes a gente nem tem palavras para os nossos filhos. A gente só tem o silêncio e o calor de um abraço. E é assim que o Senhor faz no silêncio dele. Muitas vezes ele não fala, mas ele nos abraça, nos acolhe e nos encaminha para a salvação. Margarida entrou aqui. E Deus te abençoe também, Margarida. Pode falar, Marco. É interessante que Jesus ele é tão lindo quando nós vamos ver as passagens, que quando nós vemos aquela passagem que o povo apanha aquela mulher em adultério e chegam até Jesus e começa a falar que foi aquela mulher ter sido apanhada em adultério, em flagrante adultério, e Jesus está lá com o dedinho lá escrevendo no chão, nada falando em silêncio. Olha só como é interessante você parar para ouvir, ficar em silêncio, porque no momento certo você vai dar a resposta certa. Que quando eles, mais uma vez, mestre, o que é que tu me dizes? Aí ele levanta e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira. Então, vejam a resposta de Jesus. Ele parou para ouvir, ficou em silêncio e escutou. Olha a resposta mais linda que eu acho. Eu acho bonita essa passagem. Verdade. Ele olha para a mulher, estão os teus acusadores. Aí ela diz, nenhum está, mestre. Aí ela diz, e ele diz, nem eu te condeno. Mas o interessante é que ele diz, agora vá, dá um conselho. Olha só que o silêncio, quando você para ouvir, você vai, até isso também você sabe aconselhar as pessoas. Ele aconselha aquela mulher dizendo, vá e não peques mais. Então, é muito bonito as passagens que Jesus... Outra grande passagem é quando ele está lá na cruz do Calvário, sofrendo por todos nós, porque ele não sofreu só da época dele, mas também estava sofrendo ali os pecados carregados por ele sobre nós, que é também de mim, porque nós somos de uma geração posterior a de Jesus, e ele ali estava pagando um alto preço, ao ponto dele clamar, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas ele, em nenhum momento, reclamou. Ele obedeceu ao silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus ali era a separação, porque Jesus estava carregando os pecados da humanidade. E a gente sabemos muito bem que o pecado é quem faz a separação de nós e Deus. Então, naquele momento, o Pai se afastou. Foi angustiante para Jesus? Foi. Mas olha só o que ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. É como se ele estivesse dizendo, olha, reconheci e reconheço sempre a sua grandeza. Então, muitas vezes a nossa vida é isso. O silêncio de Deus, ele vai agir, trabalhar na vida do ser humano de uma forma. Jesus, ele dá uma demonstração linda que nós vemos na Bíblia, que ele muitas vezes ele parava para ouvir, para depois falar. E, então, o silêncio de Deus na nossa vida, quando ele vem, ele vai nos capacitar para futuramente algo que vai vir extraordinário. Algo que vai vir na nossa vida, não vai poder nem explicar. Então, que nessa noite, a gente vem aprender a escutar a voz de Deus e aprender também que o silêncio dele também faz parte do trabalho dele. Porque ele trabalha no mínimos, como eu já disse, detalhes. Às vezes, nas coisas mais pequenas que a gente passa desapercebido, às vezes é um milagre da nossa vida, um livramento, às vezes até uma bênção concedida a um nosso familiar, que a gente muitas vezes fica percebendo, mas como foi que aconteceu isso? Ninguém falou nada, ninguém viu nada, mas foi Deus nos bastidores trabalhando em silêncio. E quando ele trabalha na vida do ser humano em silêncio, para que aquela pessoa futuramente ela obtenha êxito, meu amigo, pode esperar que as coisas, Então é parar e ouvir. E muitas vezes é obedecer também o silêncio de Deus. Silêncio.
Deus. O silêncio é primordial, né? Você falando aí das passagens de Jesus, eu me recordei de quando ele foi preso, que questionavam a ele e em vários momentos ele ficou em silêncio, né? Isso. E aquele silêncio para os seus acusadores, aquilo era mesmo que uma facada. Porque eles estavam pretendendo que Jesus falasse qualquer coisa, né? Mas Jesus, na sua sabedoria, né, ficou em silêncio. E quantas vezes não sofremos acusações, né? E inventamos de retrucar. Em vez de ficarmos em silêncio também. Muitas vezes a gente retruca. Um exemplo E lindo. acabamos perdendo a posição de acusado para acusador também, né? E é daí onde a gente tem que aprender a ficar em silêncio. O silêncio é edificador. Tem uma passagem, eu não me recordo se é em Provérbio, que fala justamente disso, né? De que o silêncio é algo que é muito mais edificante do que eu falar. Porque a nossa língua é um pedacinho de carne, né? Que muitas vezes ela foi feita para proclamar a palavra do Senhor, para glorificar a Deus. Mas, diante do nosso pecado, a gente usa muitas vezes esse pedacinho de carne para amaldiçoar, para falar mal, né? Para fofocar. E muitas vezes a gente fala o que não deve. Então, essa passagem de Jesus, do qual ele ficou em silêncio, nos remete justamente a isso, para a gente silenciar todas as vezes que alguém tentar nos acusar de algo. Porque a verdade sempre prevalece. E o Senhor trabalha no silêncio. Deus não trabalha dentro de confusão, né? O Senhor não trabalha dentro de confusão. Se você estiver em uma confusão, qualquer confusão que seja, você sente paz ali? Não sente. Se não tem paz, não há Deus. Porque Deus é paz. Deus é tranquilidade. Deus é amor. Deus não é revolta. Deus não é confusão. Deus não é vandalismo, né? Gritaria. O Senhor é passivador. Então, aonde há tranquilidade, habita o Senhor. Mas é preciso que a gente entenda e compreenda isso, né, Marco? Porque se a gente não compreender e colocar em prática, muitas vezes a gente cai na tentação de falar demais. Fala demais e perde a posição de acusado e ganha a posição de acusador, né? É verdade. Eu estava querendo olhando aqui, vendo se achava provérbios, mas não consegui. Mas tem esse provérbios Não que tem? fala que tem. Eu estava até lendo ele hoje à tarde, mas não consegui achar aqui. Depois eu vou ver. Mas é interessante isso, porque quando nós paramos para ficar em silêncio diante da situação como você falou, veja que ali dos acusadores de Jesus eram querendo que ele falasse qualquer coisa a respeito daquilo que ele confessasse algo, mas ele permaneceu em silêncio, ao ponto do próprio Pilatos, né, reconhecer, disse, eu não vejo nenhuma culpa desse homem. Então, veja aí que quando a gente permanece em silêncio diante de nossos acusadores, porque muitos são os acusadores de nossa vida durante o decorrer da passagem do nosso tempo aqui na Terra, vão aparecer os acusadores de nossa alma também, e nós devemos estar perseverando, caminhando com Deus, sabendo que quando nós permanecemos na posição, não. Porque o próprio Jesus, eu acho interessante isso. Olha, por isso que eu amo Jesus. Jesus diz o quê? Em todas as passagens. Quando alguém lhe bater numa face, dê a outra. Dê a outra. Então, até isso, Jesus ele ensina a gente como se comportar em situações que são adversas a nós. Então, É verdade. devemos
olhando, observando as escrituras, porque é como você disse, ela é o passaporte, eu digo que ela é o passaporte para o caminho do céu. Ela é o manual do cristão aqui na Terra para caminhar para o céu. Interessante que nós não somos aqui na vertical, é na horizontal, gente. Olhando para o horizonte, para cima. O nosso caminhada é sempre na horizontal. Interessante isso. Porque nós vamos estar o quê? Diante daquele que nos prometeu, como ele prometeu. Então, que possamos ficar em silêncio, porque há uma promessa prometida e que ele vai cumprir. Ele disse, olha, eu vou preparar lugar. E quando eu preparar o lugar, voltarei e levarei vós para mim mesmo. Olha só, que privilégio. O dono da criação disse, olha, eu criei vocês, coloquei vocês no mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês aqui são o quê? Peregrinos nesse mundo, como lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, vai dizer que nós somos peregrinos neste mundo. Nós estamos apenas caminhando. Caminhando, ou seja, somos embaixadores de Cristo, como a palavra diz. Nós somos embaixadores de Cristo de quê? Para propagar as boas novas. E quais são essas boas novas? É a palavra de Deus. Então, nós estamos caminhando uma futura cidade, nós vamos ter um novo registro, que a própria palavra vai dizer que ele vai dar um novo nome para cada um de nós. Esse nome marco aqui, que está aqui na terra, quando chegar lá, vai estar escrito numa pedrinha lá, diferente, um novo nome, uma nova identidade. Por quê? As coisas desse mundo vão ficar para trás. E nós vamos estar com quem? Com ele, nas bordas, aquela grande festa, que hoje nós estamos numa festa aqui, para muitos, momentânea alegria. Mas essa festa que ele está preparando para cada um de nós é eterna. E olha que privilégio cada um de nós vamos ter. Que é o próprio Jesus Cristo é quem vai estar servindo à mesa cada um. É tanto que ele diz em suas passagens, olha, vai vir do leste, do oeste, do ocidente, de todas as partes. E sentarão à mesa com quem? Com Isaac, Jacó e Abraão. Então, vamos estar lá diante de Deus, diante da majestade de Jesus Cristo. A alegria maior que nós temos aqui na Terra. Amém. Amém. Eu creio. Eu creio e quero. O nosso lugar é o céu, né? É lá que a gente quer morar. A gente sabe que aqui é passageiro. Os provérbios, tem 2 que falam justamente sobre isso. É o 17, no versículo 28, que diz, quando calado, o insensato passa por sábio, e se fecha bem a boca, passa por inteligente. Até o insensato, quando calado, se passa por sábio, e quando fecha bem a boca, se passa por inteligente. E o outro, que está no 21, no versículo 23, é quem guarda a boca e a língua evitará muitos apertos. Por isso que o Senhor, quando os acusadores acusaram ele, em vários momentos o Senhor ficou calado. Jesus ficou calado, né? Porque ele sabe, né? Jesus é Deus, mas se fez homem. Passou por tentações como passamos todos os dias. Sofreu decepções como sofremos todos os dias, né? E ele passou por isso justamente para nos mostrar que somos capazes de superar qualquer obstáculo que o maligno colocar em nosso caminho. Porque se o maligno tentou Jesus Cristo, Filho de Deus, imagina nós, que somos criaturas do Senhor, né? Porque Jesus é o Deus Filho, né? É o próprio Deus. E nós somos criaturas de Deus. Então, sofremos tentações do maligno a todo tempo. Mas a gente pode, sim, vestir o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, né? Por isso que ele diz, olha, se armem. A Bíblia é a nossa arma, né? E nela contém toda a fonte de sabedoria. Nós jamais vamos nos igualar ao Senhor. Mas ele nos concedeu uma fonte de sabedoria, né? E o Espírito Santo que nos dá discernimento
para vivermos essa sabedoria, que é a Sagrada Escritura. E nela fala lá, né? Justamente sobre o silêncio de Deus, o calar e o tempo. E aí foi justamente isso que a gente trouxe hoje para a nossa live, né? No silenciar de Deus. Como é bom a gente passar um tempo em silêncio, um tempo fora dessa realidade louca. Estar sozinho com Deus. Eu escutando uma homilia de um padre, e falando justamente do sétimo dia, que o Senhor descansou no sétimo dia, né? E que muita gente acha que descansar é ficar deitado, né? É não fazer nada em casa. E, na verdade, o descanso é contemplar as belezas de Deus. O Senhor, no sétimo dia, descansou, contemplando as maravilhas que Ele criou. O Senhor não cruzou os braços, muito menos as pernas, ficou deitado, mexendo no celular, assistindo televisão, não. Ele foi contemplar as maravilhas dele. Então, existe um tempo para a gente descansar desse corre do mundo e contemplar as maravilhas que Deus faz na nossa vida. Aí eu pergunto, quem de nós aqui parou para escutar o silêncio de Deus na sua vida? De dizer, Senhor, hoje eu não vou falar nada. Eu quero escutar apenas o teu silêncio. Inunda aqui meu coração com o teu Espírito Santo, para que a minha alma repouse no teu silêncio. Acho que poucas pessoas. Eu preciso fazer isso. Eu preciso repousar no Senhor, silenciar no Senhor, para que eu revigore as minhas forças, né? Como cada um de nós devemos fazer isso. Esse é o silenciar. E entender o trabalho do Senhor nesse silenciar. Porque no momento certo, a gente vai escutar a voz de Deus. Não uma voz como a minha e a sua, mas nas ações, nos milagres, na saúde, nas pessoas que amamos, né? Então, são as ações, são as palavras do Senhor em nossa vida. Queira Deus, como eu queria que a gente tivesse a oportunidade, tal qual Abraão teve, tal qual Moisés teve, tal qual Isaac teve, de escutar o Senhor falando. Acho que hoje, se a gente escutar o Senhor falando, como ver uma sarça queimando, falando, acho que a gente corre longe. Do jeito que a humanidade é pecadora, corre longe, né? Acha que é coisa de outro mundo. Mas o Senhor, por saber da nossa humanidade, da nossa fragilidade, Ele nos fala por meio das ações, por meio dos milagres, por meio dos irmãos, né? Que muitas vezes a gente precisa escutar uma palavra, vem um irmão e fala aquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, né? Márcio, foi João. Uma noite abençoada, paz e saúde, bênção para todos vocês, irmãos e irmãs. Amém. Ou foi João ou foi Adriana? Mas assim, eu tenho um coração super grato a Deus por Ele me permitir retornar com as nossas lives semanais, né? E com esse tema do silenciar de Deus. Que é um tema que ele não é só para uma hora, né? Porque ele não aborda só um momento. Esse silenciar de Deus, ele aborda vários momentos. É tanto que a gente falou de Salmo, de Provérbios, Eclesiastes, a gente falou do silêncio de Jesus Cristo. Então, para a gente perceber que o silêncio de Deus caminha desde o princípio da criação, quando ele disse que só existia o universo naquele silêncio profundo até o silêncio do céu, né? Então, em tudo tem o silêncio do Senhor. E eu só tenho a agradecer a você, meu irmão. Se você tem mais alguma coisa para falar aí do silenciar de Deus, vamos compartilhar. Amém. Amém, amém.
O que eu tinha para compartilhar é isso, é aquilo que Deus colocou no meu coração, que até isso a Bíblia nos ensina a ser sábio, porque a gente, Deus só dá aquilo que a gente pode transmitir. Então, tudo que vem é dele. O silêncio de Deus na nossa vida ela é fundamental. Então, é só o que eu tenho a dizer. Que quando você estiver, que Deus está operando em silêncio, aprenda a ficar e a aguardar. Porque uma hora ele vai falar. Mas enquanto isso que ele está em silêncio, é como eu estava dizendo, o povo de Israel passou 400 anos sem ter, ouvir a voz de Deus, sem ter mais o contato com as profecias. E chegou um determinado tempo, Deus levanta João Batista depois de 400 anos. Então, às vezes pode ser 400 anos, às vezes pode ser 2 anos, 3 anos, mas quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando em prol de um benefício maior para a nossa vida. E eu agradeço a oportunidade que foi nos concedida mais uma vez de estar aqui nessa live. Um abraço para minha irmã, para os meus irmãos que estão ouvindo e também para os amigos que estão participando dessa live. Creio que Deus vai abençoar ricamente cada um de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, que Deus guarde sua casa, sua família, dê uma noite de descanso, de sono reparador, e amanhã, se for possível, ele lhe colocar de pé novamente, agradeça. Só agradeça, porque ele já tem cuidado de você no mínimo dos detalhes. Amém. Talvez você não tenha percebido nesse dia corrido, porque muitos estão trabalhando, outros estão no colégio, outros estão nesse exato momento fazendo seus afazeres, mas sim, todos os momentos Deus tem guardado, tem preservado e tem feito maravilhas no meio do seu povo. Então, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e eu agradeço a rica e maravilhosa oportunidade de novamente estar participando e que vai ter muito mais em frente e nós estaremos aqui para trazer um pouquinho daquilo que Deus coloca no nosso coração. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Você sabe como eu amo a sua vida, a vida da sua família, né? Não tenho nem o que questionar, o que falar sobre isso. Mas eu sou muito feliz mesmo, né? E como eu disse, eu dou graças e louvores ao Senhor pelo tempo de silêncio das nossas lives e voltar com o tema No Silenciar de Deus, do qual hoje eu aprendi muita coisa, né? Do qual a gente plantou uma sementinha. Então, a gente vai regar essa sementinha para que a gente consiga colher bons frutos futuramente, no tempo de Deus, né? Aceitando o silêncio do Senhor e o trabalho dele silencioso na nossa vida. Meu irmão, Deus lhe abençoe, lhe proteja. Dê um abraço bem forte aí em Tati, Amém. nas meninas e Marquinhos, né? E até a próxima, se Deus quiser. O Espírito Santo esteja sobre a casa de vocês. Sempre. E na sua, em nome de Jesus. Amém. E assim, minha gente, terminamos mais uma live, né? O retorno das nossas lives para a graça e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Fico muito feliz e, como eu falei logo no início, a gente aprende muito no silenciar de Deus, muito mesmo. O silenciar de Deus é maravilhoso. Então, se algum de vocês nesse momento está passando por esse silêncio, fala com o Senhor, clama ao Senhor e não escuta, descanse seu coração, repouse seu coração e permita que o Senhor trabalhe nesse silêncio. Viva a graça e a maravilha que é o silêncio de Deus. O silêncio edificador e transformador. Porque, como eu falei, o nosso alicerce, ele tem que ser bem formado. Para que o nosso corpo, que é a casa, o templo do Espírito Santo, possa ficar de pé. Então, o Senhor vai fazendo o alicerce no silêncio. Vai moldando no silêncio. E que a gente também aprenda a silenciar. Aprenda a silenciar nosso coração. Também aprenda a silenciar nossa boca. Como Jesus muitas vezes silenciou. Né?
para que a gente não caia na tentação de se perder, de se tornar insensato. Então, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês, né? Vocês que nos acompanharam durante essa 1 hora, e vocês que visualizarão a live, né, posteriormente, porque ficará salva. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre cada um de vocês, sobre a casa de vocês. Que o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, seja o centro da vida de vocês. E que em tudo que vocês fizerem, coloquem sempre Deus à frente. Coloque nas mãos dele, desde a tua vida aos teus empreendimentos. Coloque nas mãos de Deus a tua família, as tuas preocupações, as tuas alegrias. Permita que o Senhor torne seu mais sincero amigo, o seu mais fiel amigo. Porque é isso que o Senhor quer, né? Então, que o silêncio de Deus invada o nosso coração, nos transformando, nos trazendo a paz, a quietude que a gente tanto necessita. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguardo vocês próxima semana, né? Com mais um convidado, mais uma live, pela graça e honra do Senhor. A Ele toda a glória, todo o poder e toda a majestade. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Que isso a gente plante aqui no nosso coração, né? Nosso caminho, nossa casa, nossa morada é o céu. Aqui somos apenas mensageiros da palavra do Senhor. Então que a gente vivamos procurando ser santos, para que a gente possa participar do banquete do Senhor. Deus abençoe a família de vocês. Um grande abraço fraterno, né? E que o Espírito Santo desça sobre cada um de vocês. Amém?